Pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade às nossas revisões aqui e os nossos exercícios de fixação dentro da matéria, para fazer essa equiparação aí do que foi perdido pela turma do dia 21, na questão híbrida, já que dia 4 começa a unificação de todas as aulas, né? Nós vamos fazer esse exemplo aqui dos impostos retidos, tá, pessoal? Que é bem importante. Aqui nós vamos trabalhar com cálculos, tá? Nós vamos trabalhar a questão de impostos retidos, como eu tinha citado na aula anterior, dia 28/9, tá? E esses impostos retidos aqui, para que serve? Ele serve para você fazer uma prática entre os valores, os cálculos, o valor de cálculo e o valor de e o valor e a conceituação dentro da estrutura tributária, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quem é o devedor, quem é o contribuinte. Nessa questão aqui, esses impostos, né? Esses impostos aqui, tá? Eles foram criados dessa forma, o autor fez dessa forma para que tenha o cálculo, para que vocês entendam a questão também da retenção, tá? Que como aqui esse exercício fala que a empresa contratou um serviço de limpeza, aí existe a figura das retenções de impostos, né? E as retenções de impostos, elas foram criadas exatamente para melhorar a fiscalização por parte do fisco, desburocratizar para eles e terem um maior controle, né? Então eles têm um cruzamento de várias informações utilizando aqueles preceitos lá das obrigações acessórias, né? Através da DIRF, da FDRINF, coisas que vocês fiscalmente vão aprender os conceitos mais à frente aqui na aula de contabilidade informatizada fiscal, tá? Então aqui nós temos esse exemplo, tá? Que foi contratado, a empresa contratou esse serviço de limpeza, tá? Houve retenção desta carga tributária aí, né? IR de 1%, INSS de 11%, CSLL de 1%, zero e PIS e COFINS, tá? Aí teve PIS e COFINS de 3%. Tá? Então aqui ele pede na primeira questão o que foi o fato gerador, tá? E o fato gerador é aquilo que cria o objetivo do imposto, né? Que cria a preceituação do imposto, por que ele existe, né? O fato dele existir, né? Então, nesse contexto aqui, é o serviço de limpeza, tá? É o serviço de contratação de limpeza. Então, ele é a sujeitação aqui que vai criar o fato gerador desse imposto, tá, pessoal? E para vocês entenderem. A segunda pergunta, a base de cálculo, tá? Então, esse aí você vê que nesse exercício e nesse exemplo a gente vai praticar cálculos e vai também, dentro da teoria, entender toda a estrutura conceitual de quem é quem dentro dessa relação tributária, tá? Que nós estudamos aí anteriormente. Quem é a base de cálculo nesse sentido aqui, pessoal? A base de cálculo é aquele valor que é atribuído ao serviço. Foi 25 mil no caso, a contratação, né? Então, os 25 mil, o 25 mil que vai ser a base de cálculo, tá? Nesse sentido. Então, os 25 mil é a base de cálculo para todos os tributos, o rol de tributos que o autor pede nesse exemplo, tá, pessoal? E até peço desculpas que a gente fez essa errata aqui, tá? Aqui embaixo eu tinha colocado anteriormente no material 30 mil, a gente acabou pegando de lá e não mudando, mas a base de cálculo é 25 e no material anterior estava 20. A aluna pontualmente nos colocou essa situação, a gente está fazendo essa errata bibliográfica, que significa arrumar o material, né? Então isso é muito importante também, né? A gente pede desculpas aí pelo equívoco, mas o objetivo é o mesmo, tá, pessoal? Mesmo com o erro ali na colocação do valor, tá? Então a base de cálculo é os 25 mil reais aqui, tá? O total das alíquotas aqui, pessoal, para vocês entenderem, tá? Aqui temos a estrutura, né? Então aqui o autor pede, né? A pergunta qual, ó, a pergunta faz essa questão aí, cobrando qual seria o total o total das alíquotas. Pela distribuição de impostos aqui, eu vou puxar a calculadora aqui para vocês entenderem a estrutura, tá? Então, nós teríamos 1% do IR, nesse sentido, mais 11% do INSS, mais o 0,65% do PIS,
mais o 3, deixa eu só corrigir aqui que faltou a vírgula, mais o 3% do COFINS, tá, pessoal? Mais o 1% da contribuição social, tá? Então nós teríamos aí um total de 16,65% de carga tributária retida já na fonte. Então, ou seja, isso aí vai ser pago na fonte, tá? Esse valor, essa alíquota, tá? Esse valor cheio, que aí a gente coloca dentro do conceito da alíquota que está lá no material, tá? Então, para vocês entenderem melhor. Perguntas vocês podem fazer no privado depois, é bem tranquilo, tá? Aqui a questão bem importante, tá? E que pode ser até gerar dúvidas por interpretação. Contribuinte de fato. Quem que é o contribuinte de fato, pessoal, nessa relação tributária jurídica? Aqui existe uma questão que fala dentro do conceito ali do material que pode haver uma mudança de responsabilidade civil. Nesse caso, como a empresa prestadora de serviço, tá? Foi contratada, a legislação, nesse sentido, cobra de que quem seja o responsável tributariamente por essa cobrança seja quem contratou, tá? A empresa. A empresa que contratou. Ó. É a empresa prestadora que foi contratada para prestar o serviço de limpeza, pois ela recebeu para prestar o serviço. No caso, ela apenas foi o contribuinte de fato. O responsável pelo imposto aí mudou, tá? O responsável nesse sentido, dentro daquele conceito que nós falamos de responsabilidade, é a empresa, tá? Ela vai ser, eu vou tentar puxar aqui no canto, o sujeito, tá? Desculpa a letra aí, passivo da obrigação, tá? Porque o que acontece? Ela contratou, ela que vai pagar os 16,65%, tá? Do valor sobre 25 mil, que é a base de cálculo. E a empresa, que é a contribuinte de fato, também está pagando de certa forma, porque ela está descontando esse valor, ela vai receber a menos esse valor, tá? Então, a prestadora de serviço é o contribuinte de fato e a responsável pela arrecadação e pelo recolhimento do imposto é a empresa contratante, tá? Dentro de todas as leis que existem, retenção de INSS, a CSRF, que são as retenções de impostos federais, tá? Isso tem leis específicas ali, tanto a lei do PIS e da COFINS, enfim, mas como nós estamos aqui genericamente tendo essa noção de impostos, então para vocês entenderem, essa relação funciona dessa forma, tá? Então, só que uma coisa não muda, tá? Nessa questão de relação tributária. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo vai ser sempre a Receita Federal, tá? Como são impostos federais, sempre vai ser a RFB, tá? A Receita Federal, tá? Sempre vai ser ela, tá? Independentemente, porque o INSS já unificou, né? Desde 2000 se eu não me engano, desde 2014 ou 13 teve essa unificação. Então todos os tributos estão lá. Só o FGTS que é ainda uma contribuição que não está vinculada, mas que estará através de uma obrigação acessória dentro daquele conceito que eu falei para vocês, que se chama de CTF Web, tá? Então ela vai estar logo já conceituada também dentro através de uma DARF, recolhimento de uma DARF, né? Então aqui sempre vai ser, né, no caso, a Receita Federal, o fisco, né? Quem é o sujeito passivo da obrigação? Eu tinha citado anteriormente, mas aqui nós temos essa relação. Ó. Nesse caso, sempre que haver uma relação tributária, o imposto retido será o tomador do serviço, a empresa contratante, só fazendo a ressalva que caso o tomador do serviço não recolha os impostos, o responsável solidário recai sobre o prestador de serviço. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Então aqui sempre vai ser a empresa que contrata, tá? Então, para que a empresa que está prestando o serviço se exima de qualquer culpabilidade, ela tem que já emitir um boleto descontando o valor e jogando todo esse ônus para cima da contratante. Mesmo assim, por jurisprudência, tá? A Receita Federal pode, mesmo descontando esse valor
esse valor tendo sido descontado, ela pode cobrar o prestador de serviço. Aí vai caber o prestador de serviço entrar com processo administrativo, demonstrando toda a sua boa vontade, que descontou, prestou serviço, e que ela não pode atribuir a sua culpa ao mal pagador que foi a empresa contratante, tá, pessoal? Então ela vai ter que entrar com processo administrativo ou talvez até jurídico, dependendo o que o fiscalizador tem em mente, tá? Então isso aí é uma coisa bem complicada, né, nessa relação jurídica, tá, pessoal? Aqui são os cálculos, tá? Os impostos retidos e como que funcionou toda essa questão aqui, tá? Os impostos à base de 25, ali você vê o IR de 1%, né? Eu vou fazer os cálculos ali para vocês entenderem. O PIS/COFINS, né, que gerou um valor X de retenção, né, menos a carga tributária e os valores a receber, né? No caso ali que foi 20.837,50, né? De 25 mil, a empresa que presta serviço receberá 20.837,50, né? Tenta a prova real, tá ali, os 25 mil vezes os 16,65%, que vai dar os 4.162,50, e o total ali sobre essa carga tributária também dando os 4.162,50, tá, pessoal? Então, só para nós fazermos aqui a prova real, 25 mil, né? Menos 16,65%, nós vamos ter ali os 20.837,50, tá? Então, claro, cada imposto, vocês têm que jogar o percentual ali de caso que está lá em cima no anunciado, né? Para o IR 1% sobre os 25 mil vai dar o valor X. Vocês podem fazer direto ou, né, progressivamente, e depois só descontar o valor total, tá? Que é a base de cálculo, menos os 16,65, né? Então tanto vocês podem fazer manualmente ali, imposto por imposto, somar quanto que deu o valor total das retenções, menos o valor de serviço e vai dar o líquido a receber, quanto também fazer direto e os dois cálculos têm que bater, tá, pessoal? Então, com relação a isso, seria isso, tá? Peço desculpas mais uma vez pelo erro bibliográfico ali, tá? Do material, a gente corrigiu de 30 mil que estava no anunciado ali em dois impostos, colocamos já o 25. E seria isso. Dúvidas vocês podem chamar no privado que a gente está aí para tirar. Forte abraço, um bom final de semana e procurem trazer já tudo resolvido, tá, pessoal? Que vai valer nota aí de participação de vocês, tá bom? Forte abraço.